Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta ao nosso Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque na última sexta-feira, dia 16 de setembro de 2023. Começando também a semana, então trazendo aí algumas notícias importantes para o mercado de telecomunicações. Na sexta-feira, normalmente a gente não faz esse podcast, é um dia mais frio, um dia que não tem muitas notícias relevantes, mas na última sexta-feira, como houve reunião do Conselho Diretor da Anatel, algumas coisas importantes aconteceram, então a gente destaca isso aqui e deve ser pauta aí para o que vai acontecer ao longo da semana também. Vamos começar então com a notícia mais importante da última sexta-feira, que de alguma maneira estabelece aí algumas regras que vão ser muito importantes para a competição no mercado de telefonia móvel, lembrando que tudo isso está relacionado com a antiga compra da Oi Móvel, quando a operadora foi vendida para suas concorrentes, para TIM, para Claro e para Vivo, e a Anatel estabeleceu naquele momento uma série de contrapartidas, uma série de obrigações impostas às três operadoras que compravam a Oi Móvel, para tentar, de alguma maneira, minimizar os impactos competitivos daquela operação e garantir que houvesse aí um mínimo de tratamento isonômico e dando também privilégio para as operadoras entrantes, para as operadoras que estavam entrando no mercado naquela ocasião. Então, os remédios foram estabelecidos, entre eles, um dos remédios muito importantes que foram colocados era a obrigação de roaming, por parte das operadoras TIM, Claro e Vivo, ou seja, elas precisariam receber os clientes das operadoras entrantes na condição de home, que é quando você não está operando na sua própria rede, mas você usa a rede do seu concorrente, e aí essas condições de home seriam estabelecidas por uma ORPA ou por uma oferta pública de oferta no atacado, que deveria ser homologada pela Anatel. Só que houve muita polêmica com relação a isso, porque o que as operadoras entrantes argumentavam é que a regra que foi colocada pela Anatel estimulava, o que as operadoras de porte nacional, a TIM, a Claro e a Vivo, argumentavam, é que as regras que foram estabelecidas pela Anatel estimulavam as operadoras entrantes a não ter que construir rede, ou seja, elas entrariam, mas ficariam penduradas na rede das operadoras nacionais, né, sem ter necessariamente o esforço de construir novas redes. Então, houve uma série de disputas na justiça, as operadoras nacionais foram para a justiça questionar essa questão, depois trouxeram isso para um recurso especial levado ao presidente da Anatel, que acolheu o recurso delas e entendeu que essa obrigação de roaming dentro da área das operadoras entrantes não era razoável da forma como estava colocado e obrigou, então, que houvesse a possibilidade de celebrar acordo de exclusividade, ou seja, as operadoras entrantes seriam obrigadas a fazer um acordo de roaming com uma só das operadoras nacionais e assim teriam uma rede no mínimo, né, equivalente a essa operadora nacional e não a todas elas combinadas. Enfim, é uma questão técnica bem complicada e aí a Anatel tomou uma decisão na última sexta-feira com relação a esse caso. O que a Anatel estabeleceu, né, nesse seu julgamento da sexta-feira? Qual foi a decisão final? As operadoras que compraram a Oi Móvel, a TIM, a Claro e a Vivo, agora vão ser obrigadas a comercializar roaming para as pequenas provedoras, né, para os pequenos entrantes, nas suas próprias áreas de atuação. Então, vamos supor, a Brisanet, que tem uma atuação ali na área da região Nordeste, tá? Ela vai ter o direito de contratar roaming dentro da área que ela ganhou das operadoras TIM, Claro e Vivo. Mas até 2030, essas operadoras aqui vão poder estabelecer uma cláusula de exclusividade, ou seja, se a Brisanet quiser contratar uma rede para operar dentro da sua própria área, ela vai ter que escolher entre TIM, entre a Claro ou entre a Vivo, não vai poder fazer uma combinação entre as três. Mesma coisa vale para a Liga Telecom, mesma coisa vale para a Cloud2U, mesma coisa vale para a Algar, né? Qualquer operador entrante vai ter o direito de contratar o home dentro da sua própria área, junto a TIM, a Claro e a Vivo, mas a TIM, a Claro e a Vivo vão poder oferecer uma condição de exclusividade ali, exigir uma condição de exclusividade, ou seja, você pode prestar, mas você vai ficar só na minha rede. Por que a Anatel fez isso? Porque ela não quer justamente estimular
que as operadoras entrantes tenham uma condição de rede muito melhor do que as nacionais, porque podem escolher, né, a rede que elas quiserem, ao mesmo tempo estimulando ela a construir a sua própria rede. Já nas áreas em que as operadoras entrantes não têm obrigação de cobertura, né, não faz parte da autorização delas a cobertura, que são as outras cidades todas fora dessa área, não pode haver exigência de cláusulas de exclusividade, exceto para a rede 5G standalone. Ou seja, como objeto do contrato de licitação foi a rede 5G standalone, a obrigação principal foi a rede 5G standalone, o que a Anatel entendeu é que fora das áreas de cobertura das operadoras entrantes, elas vão ter acesso ao roaming, podem ter esse roaming em qualquer operadora, mas não na tecnologia 5G standalone. Aqui a Anatel quer que as operadoras entrantes construam a sua própria rede ou, né, se for o caso, utilizem a rede de uma das operadoras nacionais que elas vão ter que escolher, que vai ter uma cláusula de exclusividade. Então, esse foi o racional colocado aqui pela Anatel, foi um ajuste em relação às regras e às contrapartidas originais exigidas das operadoras compradoras da Oi Móvel, e ficou uma decisão no meio do caminho. Não é tanto aquilo que a Anatel havia decidido no primeiro momento, que era permitir o home irrestrito em qualquer uma das operadoras, nem aquilo que ficou na cautelar naquela ocasião, que era a possibilidade de exigência de exclusividade em qualquer situação, né? Então, a Anatel adotou aí uma solução meio conciliadora, ajustando os interesses das operadoras entrantes e os interesses das operadoras nacionais. Essa foi uma decisão aqui que custou para a Anatel algum tempo de reflexão, muito diálogo, uma decisão difícil para a Anatel chegar no modelo consensual, mas aparentemente deu tudo certo. Inclusive, a reunião do conselho foi muito pacífica com relação a esse ponto aqui. Uma outra decisão anunciada, na verdade, não tomada pela Anatel na última reunião do Conselho, foi com relação ao caso Init Vivo. A gente já tinha meio que antecipado que isso iria acontecer. O conselheiro Vicente Aquino, que está com o pedido de vistas do caso Init Vivo, pediu mais 120 dias, né, para trazer o caso para julgamento. É o protocolar, tá? Não quer dizer que ele vai levar 120 dias. Como esse é o prazo máximo, normalmente os conselheiros pedem o prazo máximo, né? E podem eventualmente trazer isso antes do período previsto. Mas aí diminui a pressão sobre ele, né? E ele tem tempo aí para fazer a sua análise. Agora, o interessante disso daqui é que a gente teve uma conversa com o conselheiro Carlos Baigorre, presidente da Anatel, logo depois do julgamento, né? Para falar do caso das regras de home e tudo mais. E aí eu fiz uma pergunta para ele no seguinte sentido, falei assim, conselheiro, vamos né, concordar aqui entre nós que está tudo caminhando para que o acordo Init Vivo seja aprovado. E a pergunta era justamente de que maneira que as regras de home já estavam alinhadas com as contrapartidas que vão ser impostas aqui para Vivo nesse caso, né? Porque tem algumas similaridades, né? No caso especificamente das operadoras. Aliás, eu falei uma coisa errada, tá? Eu tinha dito que aquelas obrigações de roaming aqui valeriam até 2030 para as operadoras nacionais. Não, valem até 2026. No caso da Vivo, é que vai valer até 2030, no caso do acordo Init Vivo ser aprovado. E esse é justamente o ponto em comum aqui entre as duas pautas, né? E ele admitiu para mim, falou, não, é verdade, tudo indica que o acordo Init Vivo vai ser aprovado com remédios, com contrapartidas, e a discussão é justamente sobre quais remédios que vão ser impostos aqui para o caso da Init para Vivo. Um dos remédios que estão sendo desenhados e que provavelmente vão ser impostos é a obrigação de roaming por parte da Vivo, né, de receber esse roaming até 2030 de todas as operadoras regionais que assim o desejem. Então, no caso da Vivo aqui, vai ter um estímulo muito grande para o uso da rede dela, nesse caso aqui, porque ela vai receber uma obrigação específica, nesse caso, bem dura. Mas o importante da notícia que a gente traz aqui, não só é o adiamento por 120 dias, que já era mais ou menos esperado, mas a indicação de que os outros conselheiros já estão dando como certo que isso daqui vai ser aprovado, só que com contrapartidas. Então, a chance desse acordo ser gongado, ou ser proibido pela Anatel, já é muito pequena. Lembrando que já tem 2 votos pela aprovação com remédios, com condicionantes. O conselheiro Vicente Aquino também fez uma indicação no mesmo sentido, que significa já pelo menos 3 votos aí
nesse sentido, ou seja, já está aprovado. Falta o voto do conselheiro Arthur Coimbra e do conselheiro Carlos Baigorre, que deve ser mais ou menos nessa mesma linha também, tá? Pelo menos tudo indica isso. Também outro adiamento importante aqui, e um regulamento bastante esperado por parte do conselheiro Vicente Aquino, foi do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor, o chamado RGC, um regulamento que há muitos anos está sendo discutido pela Anatel, e aí o conselheiro Vicente Aquino pediu um pouco mais de prazo, mandou que a área técnica fizesse mais algumas alterações na proposta. Nesse caso, ele pediu mais 20 dias, mas o interessante é que ele já indicou os temas que devem ser reavaliados aqui pela área técnica, onde é que ele está pedindo um ajuste aqui na proposta da área técnica. Primeiro, ele quer que a área técnica avalie a questão da cobrança dos serviços durante o período de suspensão por inadimplência. Então, vamos supor, um usuário de algum serviço de telecomunicações está inadimplente, a operadora vai, suspende a prestação do serviço, mas durante esse período, algumas cobranças de serviço podem ser mantidas, né? Então, o conselheiro Vicente Aquino quer que a área técnica reavalie isso daqui. Também pediu uma reavaliação das práticas comerciais consideradas abusivas. No caso da prestação de serviço por terceiros, né? Então, possibilidade, por exemplo, de representação por cidade, não prestação de serviço. Então, por exemplo, um quiosque de shopping que vende o serviço de uma determinada operadora, e aí ele faz uma comercialização ali sem explicitar quais são as condições daquele serviço, quais são as regras daquele serviço. Depois o usuário vai reclamar, a operadora fala, não, isso aqui nunca foi autorizado para nenhum representante nosso que fizesse a comercialização dessa maneira. Então, o que a Anatel aqui quer é que fique explícito, quando você tem uma representação de terceiros, de quais são as regras e as condições da prestação do serviço. Algumas regras aqui de garantias e direitos dos usuários, que é uma coisa bem geral aqui do RGC, revisão das regras de densidade das lojas, porque existe aí dentro do RGC uma série de obrigações, né, para qual é a quantidade de lojas que cada operadora deve ter, utilizando as regras do IBGE, e as necessidades de adequação das propostas diante da revogação de outros diplomas da Anatel. Ou seja, vamos supor que a Anatel mude alguma regra, e aí você tem que readequar as suas propostas comerciais. Então, aqui o que o conselheiro quer é que a área técnica faça uma reavaliação das condições que isso daqui vai ser feito, tá? Existe aí uma pressão ainda muito grande, né, por parte tanto das operadoras quanto alguns atores interessados, como as empresas de call center, para que a Anatel estabeleça as regras do próximo RGC, já contemplando, né, uma série de interesses e uma série de preocupações que os setores têm agora. Vamos supor, as empresas de telecomunicações querem que a Anatel tire o máximo de atendimento humano do RGC, e permita o máximo de atendimento digital. Já as empresas de call center querem o contrário, né? Querem quanto mais atendimento por call center, melhor, né? Também querem automatização de muitos processos. Então, isso as operadoras de telecomunicações. Então, o RGC vai ser muito importante no sentido de estabelecer quais são os parâmetros mínimos de qualidade de atendimento ao consumidor que são impostos às operadoras de telecomunicações. É um regulamento que já está vigente, já tem uma série de regras agora, e a Anatel está para rever isso daqui já há mais de um ano que esse assunto está sendo discutido, está no gabinete do conselheiro Vicente Aquino, mas agora, pelo visto, daqui a 20 dias ele traz de novo isso daqui, já com essas diligências e com esses ajustes feitos aqui pela área técnica. Vamos ver. Na última sexta-feira, o ministro Juscelino Filho também teve uma reunião com algumas empresas de pequeno porte, e aqui ele declarou uma coisa que pode ser importante daqui para frente, tá? Que as PPPs vão ser relevantes nas políticas de conectividade em escola e que está prevendo, né, a utilização de recursos do FUST, inclusive para construção de redes em escolas por parte das PPPs. Também falou da utilização dos recursos das redes previstos para a construção de redes privativas, a rede privativa do governo, por parte das PPPs. A gente não sabe exatamente como é que vai ficar isso daqui, tá? Porque
quem, na verdade, vai estabelecer a liberação dos recursos do FUST vai ser o comitê gestor do FUST, né? E por meio do BNDES. Mas existe aqui uma briga muito grande entre as grandes operadoras e as operadoras de pequeno porte sobre quem vai ter acesso a esses recursos, porque boa parte desses recursos veio da contribuição das grandes operadoras, né? E elas não querem que esses recursos sejam utilizados pelas operadoras de pequeno porte e não por elas, né? Mas tudo indica que o Ministério e a Anatel vão trabalhar no sentido de liberar esses recursos para que eles sejam utilizados também por PPPs. A novidade é o que ele está falando aqui das redes privativas do governo, tá? Se a construção dessa rede privativa pudesse ser feita por PPP com os recursos que, inclusive, foram arrecadados aqui no leilão de 5G, vai ser um golpe duro aí para as grandes operadoras, para as operadoras nacionais. A gente tem que ver se a Anatel vai seguir esse caminho mesmo, tá? Porque a construção dessa rede privativa é uma obrigação que foi colocada para as operadoras nacionais, para as operadoras que compraram espectro para o 5G, e elas estão na expectativa de que a construção dessa rede se dê através da infraestrutura delas, né? E não através de pequenos provedores. Vamos ver como é que a Anatel vai resolver esse assunto aqui e como que o Ministério vai resolver esse assunto. Mas o ministro Juscelino, cada vez mais indicando aqui que os PPPs vão ser centrais na aplicação de recursos das políticas públicas que estão previstas daqui para frente, principalmente para a construção de escolas. A Anatel também aprovou um estudo sobre tributação em telecom, propondo redução de impostos para o setor. A gente ainda não teve acesso à íntegra desse estudo, tá? Mas ele foi aprovado pelo Conselho na sexta-feira. Ele vai ser encaminhado para o Ministério da Fazenda e para o Ministério das Comunicações. Ao longo do dia, a gente vai fazer uma análise das principais sugestões e a gente deve trazer novidades aí no nosso boletim de amanhã, na terça-feira, a gente deve trazer um pouco mais de informação sobre esse estudo, mas fica aqui o registro da aprovação dele. E aí, falando um pouco do cenário internacional e de toda a disputa entre operadoras de grande porte e operadoras de telecomunicações de grande porte e empresas de internet, né, pelo chamado fair share, ou a cobrança, compartilhamento de custos para construção de infraestrutura, uma demanda grande das operadoras de telecomunicações, a gente está cada vez mais trazendo notícias relacionadas à reação das operadoras, das empresas de internet a esse movimento das teles. Na Europa isso daqui já está quente, agora a Amazon soltou no seu blog, né, um posicionamento com relação a esse tema, fazendo alertas de que isso vai causar aumento de custos dos serviços prestados pelas empresas de internet, especificamente por ela, a Amazon, ao consumidor final, já com um tom bastante ameaçador e crítico com relação às regras que podem vir a ser impostas pela Europa com relação a essa questão do compartilhamento de infraestrutura. Semana passada a gente viu esse debate aqui no Brasil também de maneira bastante intensa, durante o painel Telebrasil. Na próxima semana isso daqui deve voltar à agenda também, porque a gente vai ter, nas próximas semanas, né, a gente vai ter a FutureCon, outros eventos que vão reunir aí a comunidade de telecomunicações, o assunto deve voltar à pauta. E uma outra novidade, além desse posicionamento aqui da Amazon na Europa, é o Google anunciando com a ANEC mais uma etapa na sua estratégia de construção de infraestrutura de cabos submarinos. O Google é um dos grandes construtores hoje e operadores de cabos submarinos, e o que eles anunciaram foi o uso de uma tecnologia chamada multicore com a NEC, e essa tecnologia permite aumentar a capacidade das redes submarinas sem a necessidade de você ter que ampliar a quantidade de fibras passadas dentro desse cabo, né? Então, com essa fibra multicore aqui que eles estão estabelecendo, e com essa tecnologia que eles estão utilizando, eles conseguem aumentar de maneira bastante significativa a capacidade das suas redes, sem ter que ampliar necessariamente a quantidade de fibras ali. Mais um passo na estratégia do Google de se reforçar, né, como um operador de redes submarinas, que para eles é vital, né, uma vez que todos os data centers e os centros de operação estão distribuídos em vários países do mundo, e esse tráfego tem que circular, né, entre os continentes, e por isso a rede submarina é tão importante assim
para a operação do Google. Tanto que eles têm redes construídas aqui no Brasil, inclusive, assim como outros operadores de internet, como outras empresas de internet, que têm investido pesadamente em data centers e em redes de transporte por cabo submarino. E com isso, pessoal, a gente fica por aqui, concluímos assim o nosso boletim Teletime de hoje. Amanhã a gente volta com mais um boletim, mais uma vez sempre agradecendo a audiência de vocês e o patrocínio da ConnectWay, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções Huawei no Brasil e que viabiliza esse podcast com o seu patrocínio. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Amanhã a gente volta. Até mais.